Oi pessoal, tudo bem? Voltei. A luz não tá lá aquela coisa não, mas enfim. Hoje, como vocês viram na descrição do vídeo, a gente vai contar hoje mais uma história, histórias de um milagre. Tem muita gente que me pede, tem muita gente que fala que fica super feliz quando ouve, que sente a sua fé renovada, que sente esperança, que sente alegria. E já faz um tempinho que eu não faço um vídeo desse jeito. Eu vou fazer um vídeo a respeito, já tenho feito, os últimos vídeos têm sido feitos a respeito de casa, né? E esse também vai ser a respeito, inclusive, dessa casa aqui, ó, que eu moro já há 2 anos e meio. Como eu já contei para vocês em vídeos anteriores, né, de histórias de um milagre, meu marido, a gente veio de Cuiabá, meu marido ficou empregado numa concessionária, ele era diretor, ele ficou por mais de 10 anos nessa concessionária. Mas em função da pressão emocional, psicológica que ele sofria lá dentro, as pressões, assim, até as agressões verbais que algumas vezes ele sofria, ele decidiu que ele sairia daquele lugar depois que as minhas filhas se casassem. Pois bem, as minhas filhas se casaram há 4 anos atrás, elas casaram assim mais ou menos juntas. E a última filha, inclusive, casou no dia 28 de novembro, inclusive hoje, né? Tá fazendo 4 anos que ela se casou. E aí, chegando em dezembro, ele já pediu demissão da empresa que ele trabalhava. Ele entrou, ele saiu da empresa que ele trabalhava. Ele não tinha nada em vista ainda e por ser diretor, ele não tinha assim os benefícios que teria um funcionário normal. Então, assim, praticamente ele saiu, né, sem receber muita coisa. Acontece que foi na época que o país estava entrando na crise que entrou, né, na época do impeachment da Dilma e aquela questão toda das pedaladas, enfim. Foi quando começou a crise no nosso país. E as empresas começaram a fechar as portas, e vocês sabem disso, né? Tanto quanto eu. E o meu marido, ele tem um currículo invejável, sabe? Ele é uma pessoa assim que trabalha há 30 anos nesse mercado, né, de caminhões, de tal. Mas ele começou a mandar currículo para o Brasil inteiro e ele não tinha espaço em lugar nenhum. Né? As empresas, ao invés de contratar, estavam mandando gente embora. E ele começou a passar o tempo, nada dele arrumar emprego. E a gente começou a entrar numa situação financeira muito, muito, muito delicada. Eu não sei como naquele tempo eu consegui gravar vídeo, gente. Algumas poucas pessoas aqui do YouTube sabiam disso, mais ou menos. Na verdade, 2 pessoas sabiam. Tanto a Didi Tristão, que é minha amiga querida, e a Regina Pagan também, que é a minha amiga assim do coração. As duas sabiam das dificuldades que a gente estava passando. Foi um período de extrema demonstração de amor, de carinho de Deus para com a gente, porque a gente viu o poder de Deus nas nossas vidas. As pessoas assim nos ajudaram de várias e várias maneiras. Mas a princípio a gente tinha 2 carros. Olha, vamos vender um carro porque, né? Não dá para ficar com 2 carros. Vendemos um carro, ficamos com um carro só. Passado muito tempo, meu marido falou: olha, nós vamos ter que vender esse carro também, porque nós não temos como nos manter sem recurso. Nesse período, a minha casa, que era a casa que eu morava, a gente colocou à venda. A gente colocou à venda porque era a única maneira que a gente tinha de conseguir saldar os compromissos que a gente foi fazendo e a gente conseguir sobreviver até que algo acontecesse. Nesse período que ele disse que teria que vender o nosso segundo carro, ele colocou o carro à venda e no dia que as pessoas que compraram o nosso carro iam buscar, e até então a gente ficaria sem carro nenhum, uma amiga muito querida tinha um carro a mais e ela falou: olha, eu tenho um carro e eu posso emprestar para vocês até que vocês vejam o que vocês vão fazer. Vocês podem usar esse carro sem problema nenhum. Então, assim, no mesmo dia que a gente entregou o nosso último carro, uma pessoa emprestou um carro por tempo indeterminado.
E esse carro foi muito engraçado, porque esse carro era um Uno, ele era assim bem velhinho. E no inverno, eu me lembro que no inverno ele não pegava de manhã. Então o que que acontece? A gente ligava, tentava ligar o carro para o meu marido ir levar meu filho no colégio, simplesmente o carro não pegava. Mas Deus é tão maravilhoso que eu tenho uma amiga que mora aqui perto de casa, uma amiga assim muito preciosa, muito querida. Nós somos amigas há mais de 18 anos. E ela então, todo dia de manhã, quando o carro não pegava, ela ia lá em casa, buscava o meu filho e levava na escola do meu filho, sabe? E ela fez isso assim várias vezes. Andréia, não vou me esquecer, Andréia, beijo, minha amiga. Hoje é dia de agradecimentos, viu, gente? E a pessoa também que emprestou o carro, uma amiga querida, assim, do coração, que eu não tenho nem como falar, a Carmen também, que foi que emprestou o carro pra gente. E então, mas as contas foram se acumulando, gente. Imagina, a gente tinha uma casa, a gente tinha as despesas, a gente pagava a prestação de casa, e as contas, sabe, elas começaram a se acumular. Embora a gente recebesse ofertas assim, sabe? Eu não sei como, se vocês perguntarem para mim como, eu não vou saber explicar. Mas a gente nunca deixou de pagar água, nunca deixou de pagar luz, na minha casa nunca faltou comida, a gente nunca deixou de pagar convênio e a gente nunca deixou também de pagar a prestação da nossa casa, que não era barata. Mas nesse processo todo, o colégio do meu filho foi ficando sem pagar, foi ficando sem pagar. E um belo dia o colégio me liga e diz: olha, já vai fazer um ano que que vocês não pagam o colégio, infelizmente ele vai ter que sair do colégio. E exatamente, gente, no dia do aniversário dele, no dia 20 de julho. Imagina o meu coração de mãe, o coração do meu marido, saber que a gente teria que tirar meu filho do colégio, que ele simplesmente estudou a vida inteira. Os meus 4 filhos estudaram no mesmo colégio. Eu estava muito triste, eu estava muito abatida. E nesse mesmo dia, uma amiga muito querida, eu não me lembro se ela foi em casa, se a gente se falou por telefone. Eu sei que ela foi em casa e eu acabei compartilhando com ela o que eu estava passando com relação ao meu filho. E essa minha amiga me pegou, me botou no carro, me levou no colégio, chegou no colégio. Ela pagou todas as mensalidades atrasadas do meu filho e colocou as prestações em dia, os pagamentos todos em dia, pagamento de um ano. E ela disse que qualquer coisa se responsabilizaria pelos futuros pagamentos. E foi a Cris Afa, minha querida, minha amiga, nem tenho o que falar. E foi uma maravilha, foi uma bênção, porque ao mesmo tempo que a gente passava por tantas lutas, a gente ia vendo assim o poder de Deus, sabe? Teve tantas pessoas, que eu não gostaria de ser injusta e de não me lembrar, mas tiveram muitas que nos ajudaram, muitas que estenderam as mãos, pessoas que a gente nem imaginava. Engraçado porque nessas horas, de repente você imagina que você vai contar com algumas pessoas que se dizem amigas, mas de repente você vê e a ajuda vem de pessoas que você nem imagina, né? Então meu marido teve amigos que ele tinha como irmãos que simplesmente se afastaram dele, nunca ligaram, nunca perguntaram como é que ele estava. Em compensação, a gente teve amigos, sim, de verdade, que ficaram perto dele, que, sabe, que deram apoio, que deram suporte, como o Marco da Cris, como o Neto, como o Décio e mais alguns, né? Tantas pessoas, gente. Eu me lembro que um dia a gente saiu e quando a gente chegou em casa, alguém tinha mandado entregar uma compra de supermercado e tinha de tudo nessa compra. Mas era uma compra imensa, com leite condensado, creme de leite, enfim, assim, uma compra. E eu fico pensando como Deus é maravilhoso, porque nesse momento tão difícil, Deus nunca nos abandonou. E nesse período, a gente tinha um casal de amigos que moravam nos Estados Unidos e a gente começou a cogitar a ideia de ir embora para os Estados Unidos, de ficar lá, de começar uma nova vida lá. Inclusive eu e meu marido, a gente foi para lá e foi uma coisa incrível, porque
Gente, olha, é milagre em cima de milagre e, enfim, a gente foi, eu acabei ganhando a passagem e na última hora teve um problema com a companhia aérea, a gente embarcou depois, aí em função disso ela deu classe executiva pra gente, então a gente ainda viajou de classe executiva, enfim. Nós ficamos um mês nos Estados Unidos e a gente estava decidido mesmo a ir embora para lá, né? Meu marido ia começar uma nova vida lá, um novo trabalho e eu, né, iria para lá com os meninos, a gente colocaria a nossa casa para alugar ou para vender. Mas no último dia, assim, deu uma agonia, sabe? De imaginar a gente sair e a princípio ele ficaria lá, eu voltaria para o Brasil e depois então eu iria. Mas na última hora eu falei, não, sabe? A gente não tinha documentação para ficar, para poder sair e entrar do país livremente. As minhas filhas iam ficar aqui, os meus pais iam ficar aqui, sabe? E eu não gostei da ideia de ficar ilegalmente no país, nos Estados Unidos. Eu não achei que seria uma ideia boa. Não fiz e não faria isso de jeito nenhum, nem eu nem meu marido. E na última hora a gente decidiu voltar para Maringá, sabe? E tava, assim, as pessoas já estavam todas avisadas que a gente iria embora, sabe? Tava todo mundo sabendo, tava tudo caminhando para isso, mas na última hora a gente decidiu que a gente não iria, a gente voltou para o Brasil. E a gente voltou para cá com a situação do mesmo jeito, inclusive um pouco pior, porque, né, algumas dívidas foram se acumulando, embora a gente sempre teve pessoas que estenderam as mãos para a gente, que nunca abandonaram a gente, mas a necessidade de vender a nossa casa era muito grande, porque a gente tinha assumido já dívidas e a gente tinha alguns compromissos, enfim, e a vida seguia, a gente tinha que vender uma casa que era um sonho, que era um projeto, que, sabe, uma promessa de Deus, que outro dia eu conto a respeito dessa casa que eu morei. Mas enfim, né? A gente colocou a casa à venda e os meses foram se passando, a gente não conseguia vender. E um dia, uma amiga me liga, a Esmeralda, ela me liga, ela não mora mais aqui em Maringá, e ela disse, puxa vida, eu tô chegando em Maringá, fazia alguns anos que eu não via a Esmeralda. Eu tô chegando em Maringá e eu queria te ver, vem aqui onde eu vou estar, que eu quero te ver, eu só vou te ver esse dia, depois eu tô indo embora. E eu cheguei na casa dela, eu cheguei onde ela estava no hospital, que a filha ia fazer uma cirurgia, e eu fui vê-la. E quando eu cheguei lá, ela disse: você já alugou tua casa? Já vendeu? Eu falei assim: não, Esmeralda, nem, né, não vendi, a casa tá lá. E ela tinha mudado, ela tinha se mudado daqui para um outro lugar. E ela disse: puxa vida, se você vender sua casa, você não quer morar na minha? Eu nem quero aluguel. Você mora lá o tempo que você quiser, nem aluguel eu quero, mas eu queria que você morasse para cuidar da minha casa. Eu tenho confiança em você, não quero alugar para qualquer pessoa. Gostaria que ficasse com você a casa. E eu disse: ó, tudo bem, se eu vender a minha casa, eu vou morar na sua casa. E ela foi embora. Passado 3 dias, nós vendemos a nossa casa, né? A gente vendeu a casa. Tudo bem, foi um processo assim complicado para ter os recebimentos, né? A pessoa que comprou demorou para pagar, enfim, a gente teve algumas dificuldades com relação ao pagamento, né, dessa casa, mas a casa foi vendida. E eu liguei para ela, eu falei, amiga, acabei de alugar minha casa, acabei de vender minha casa. Posso morar na sua casa? Ela falou, é só você pegar a chave. Gente, eu vim aqui com meu marido. E a gente olhou e tinha muita coisa para fazer, porque a casa estava fechada há algum tempo, ainda tinha móveis, enfim. Tinha muita coisa para fazer, mas a gente resolveu ficar com a casa e a gente mandou pintar, mandou arrumar, manutenção daqui, manutenção dali, cerca elétrica, ar-condicionado. E a casa ela está completa. A casa tinha móveis, a casa tinha sala de jantar, a casa tinha sofás, a casa tem armários, tem um closet, tem armários na cozinha, tem ar-condicionado em todos os cômodos, inclusive nessa sala. Enfim, e a gente vendeu a nossa casa lá e a gente se mudou aqui para casa da minha amiga, da Esmeralda. E a gente daqui, gente, há 2 anos e meio. Por um ano a gente não pagou aluguel porque a gente investiu bastante dinheiro aqui, né? Para vir morar. Então, mais ou menos, calculando mais ou menos um ano,
que a gente ficou aqui 1 ano e pouquinho, né, morando aqui sem pagar aluguel, em função daquilo que a gente investiu na casa para cuidar, trocar portas, colocar alarme, enfim, a gente fez muita coisa. Então a gente veio morar aqui. E a gente ficou muito feliz, a gente ficou muito grato a Deus, porque a gente entendeu que essa casa foi preparada por Deus. Inclusive, ela fala a mesma coisa também. Ela tem convicção. Porque imagina, fazia alguns anos que eu não a via. Ela veio para cá, quis me ver num dia, no outro dia ela foi embora. Ofereceu a casa, 3 dias depois a gente vendeu a nossa casa, né? E aí a gente mudou para cá. Então, eu fico pensando naquele versículo que fala: tendo tudo e não possuindo nada. Tendo tudo e não possuindo nada. Essa casa é uma delícia, eu louvo a Deus por morar aqui. Ela é uma casa gostosa, arejada, clara, ela é mobiliada. Poucos móveis eu tenho que são meus que estão aqui, a maioria são da Esmeralda, que inclusive ela disse quando, né, eu aluguei a casa, você faz o que você quiser com os móveis, a maioria eu não quero, tal. Enfim, a gente, né, acabou ficando com as coisas. E o meu coração se enche de alegria. E aí, às vezes as pessoas falam assim: nossa, mas como que você pode estar alegre se você perdeu a sua casa, né? Gente, eu não perdi, sabe? Eu entendo assim: o que é nosso nas nossas vidas? O que é meu? O meu marido é meu? Não. O que é meu? Meu é aquilo que ninguém pode tirar de mim, tá? Eu sou o dono daquilo que ninguém pode tirar de mim. O meu marido é meu? Não. Por quê? Porque de uma hora para outra eu posso não ter o meu marido. Meus filhos são meus? Não, porque de uma hora para outra eu posso não ter os meus filhos. A minha vida é minha? Não, porque de uma hora para outra eu posso não ter a minha vida. A minha casa é minha? Não, porque eu posso perder, perdi. O carro, a joia. Sabe, nada é nosso. As coisas simplesmente estão nas nossas mãos. Por tempo indeterminado, só Deus sabe. A única coisa que a gente possui, que realmente é nosso e ninguém pode tirar, é a nossa fé. A única coisa que a gente tem e que ninguém pode tirar é a nossa fé. Porque do resto, todas as outras coisas podem nos ser tiradas, mas a nossa fé não. E a minha fé está aqui. A minha fé em Deus e na soberania dele está aqui. Eu tenho certeza que Deus é soberano sobre toda e qualquer situação. E a gente mudou para cá e a gente ficou 1 ano e meio ainda, o meu marido sem trabalhar, mas então aí a gente já tinha recebido uma parte do dinheiro, não totalmente o dinheiro da minha casa, mas uma boa, né, uma parte já tinha entrado e com o que ia entrando a gente foi se mantendo. Mas enfim, meu marido continuou desempregado. E a gente então começou a orar a respeito disso. Começou a orar, começou a fazer um jejum. E o meu marido foi convidado há 1 ano e meio atrás. Ele foi convidado para trabalhar numa grande empresa. Hoje ele é diretor de uma empresa, diretor comercial, numa empresa muito melhor, inclusive, daqui ele estava. Uma empresa muito grande, uma empresa em que ele tem um papel fundamental, um papel bacana, um papel importante, relevante. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Deus é fiel, sabe? Às vezes a gente está passando no meio de uma turbulência, no meio de uma luta, você não entende o que está acontecendo, mas é aquilo que eu te falei, a fé é algo que a gente não pode perder e ninguém pode nos tirar, a não ser que a gente deixe. A fé é uma coisa que a gente tem que guardar no coração para os dias maus, porque a fé nos sustenta, a fé nos fortalece, a fé nos impulsiona. E sempre lembrando, gente, que a gente vai ver o poder de Deus, não é quando tudo tá bem, quando tudo tá maravilhoso. A gente vai ver o poder de Deus nas nossas lutas, nos momentos mais difíceis que a gente passa, a gente consegue ver a mão de Deus. E nesse período todo, a gente viu como Deus foi maravilhoso, como Deus cuidou da gente, como Deus não deixou faltar nada. Principalmente, Deus não deixou faltar em nós a alegria, a esperança, a cumplicidade como família, a certeza de que tudo ia dar certo. E é isso, gente. Tem tantas outras coisas ainda para compartilhar, mas essa história eu queria compartilhar com vocês, porque ela é um pedacinho de tudo que a gente tem vivido andando com Cristo,
Deus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso nas coisas que Ele faz nas nossas vidas, na maneira como Ele age, Ele é poderoso, Ele se faz presente nas nossas vidas, nos momentos mais difíceis, e isso tem que regar a nossa fé, né? A nossa fé tem que ser regada todo dia. Tem uma palavra que diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, nos momentos difíceis, traga à memória as coisas maravilhosas que Deus já fez para a sua vida. Espero que vocês tenham gostado. Super beijo e até o próximo vídeo.